Boa tarde a todos, que Jesus permita que todos nós, nesta tarde, possamos fazer algumas reflexões, prestar bem atenção a tudo aquilo que nós vamos aprender nesta tarde, nos colocando, e que este nosso mestre, juntamente com a espiritualidade, possa envolver nós que estamos aqui, dentro desta casa, procurando levar algo a você, e vocês também que estão aí do outro lado, receptivos para receber o tratamento de hoje. Hoje conosco, Cláudio Rosa Lopes, do Grupo Fraternal Bezerra de Menezes, e o tema Candeia sobre o Alqueire, porque Jesus fala por parábolas. A frase que nós trabalhamos esta semana: quando amas, a tua vida adquire sentido e significado especial, porque se enriquece de bênçãos. Joana de Ângeles. E a partir de agora, para vocês, nós vamos trabalhar a seguinte frase: Jesus está conosco e nele nos cabe depositar toda a fé. Alegremos o coração, procuremos arejar os pensamentos e prossigamos adiante. Bezerra de Menezes. A leitura do Evangelho, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Pecado por pensamento e adultério. Ouvistes que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Mateus. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nesta passagem. Porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Marcos, capítulo 8, versículo 38. A lição mais extensa, então, convidando a vocês para, se desejarem mais tarde, dar continuidade no capítulo 8, Pecado por pensamento e adultério. Vamos fazer nossa prece. Vamos elevar nosso pensamento a Deus Pai, agradecendo, Pai, mais uma vez, por estarmos aqui, realizando algo em benefício a alguém. Nós que estamos nesta casa, estamos com o coração aberto, procurando colocar o nosso melhor para levar a todos vocês, irmãos, que se encontram aí do outro lado, em aflição, em desespero, em angústia, momentos que muitas vezes não sabem a melhor conduta a tomar, a fazer, o desespero da dor física e espiritual. Temos a certeza de que nesta tarde estes amigos que todas as semanas estão conosco, dando amparo e toda assistência, possam envolver você que está aí do outro lado, confiante na misericórdia do Pai, na bondade destes Espíritos e na presença do nosso Mestre Jesus, onde nós nos colocamos humildemente, mais uma vez, à frente deste Mestre, que é o nosso modelo, nosso irmão maior, e vamos pedir a este nosso Mestre que possa nos auxiliar
as nossas experiências, vivências, colocando assim todos nós para exemplificarmos o teu amor, Mestre Jesus, e os teus ensinamentos. Nesta tarde pedimos a Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Hans, toda a equipe de médicos, enfermeiros e tantos outros, todas as fraternidades que possam assim, de mãos dadas, envolver cada um de nós. A alegria deste nosso encontro, e temos a certeza de que tudo acontecerá conforme a vontade do nosso Pai, a nossa fé, nosso merecimento. Lembrando sempre que a bondade do Pai sempre está presente e que nós possamos entender todas as lições que nós estamos enfrentando, passando nos dias atuais. Que Jesus abençoe o seu lar, abençoe toda a sua família, abençoe todos estes nossos irmãos que se encontram em desespero, seja por um motivo ou por outro. Não cabe nós a julgar, mas sim que todos sejam abraçados e que uma luz possa chegar até você, até cada um de nós que estamos aqui do outro lado. Pedimos Jesus e a espiritualidade que possa envolver nosso irmão Cláudio, juntamente de seus mentores, que estarão também dando toda a sustentação, inspirando, para que ele traga a mensagem desta tarde, fortalecendo assim o nosso propósito, que é servir, aprender e crescer espiritualmente. Que as nossas vibrações possam envolver e também envolver o seu lar e toda a sua família. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Fiquemos em paz, que assim seja. Olá, é sempre uma alegria estar nesta casa abençoada, casa de Dr. Hans, Dr. Bezerra, das fraternidades médicas, dos tarefeiros do campo da medicina do corpo, espiritual e da alma. Obrigado pelo convite para que nós falemos um instantinho sobre o momento tão profundo do Evangelho. Todos os momentos do Evangelho têm uma grandiosidade, mas este aqui, que nós vamos comentar um instantinho, ele se reveste assim de uma abrangência de raciocínio admirável, que até poderíamos ficar várias horas falando e exemplificando. E tem a ver com o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, e cujo título é Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E por que Jesus falava por parábolas? Bom, naquela época, 2000 e poucos anos atrás,
a palavra candeia representava algo que iluminasse, né? Por exemplo, um farolete, uma lâmpada, um abajur. E a palavra alqueire servia para alguns fins. Era uma bolsa, mas também se aplicava a um pequeno móvel, como um caixote. E Jesus então ensina para os discípulos esta questão, que ele se refere assim conforme está anotado no Evangelho de Mateus capítulo 18. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Então Jesus está dizendo assim, né, que aquilo que ilumina, aquilo que informa, aquilo que ajuda, aquilo que modifica, deve ser levado à frente, isso deve se propagar e não ser escondido. Isto é, e o conhecimento, ele deve ser trabalhado em amplitude e não escondido. Quer dizer, eu não devo guardar comigo aquilo que pode expandir, beneficiando alguém ou outros. E nesse momento, os discípulos, ou então apóstolos, porque seguiam a Jesus e tinham sido escolhidos por eles colocam, mas como, né? O Senhor fala de uma forma que nós nem sempre entendemos, né? E era esse conteúdo das parábolas, que são maravilhosas, né? E cujo conteúdo precisa ser estudado, analisado. Então, às vezes pode parecer que Jesus tinha um contrassenso aí. Como que o Senhor nos diz para espalhar o conhecimento, mas nos traz algumas frases que nós não entendemos direito? Então Jesus, ele ensina para os seus apóstolos que essas construções, essas parábolas, revelariam o seu conteúdo a partir de que nós tivéssemos condições de compreender, isto é, que tivéssemos ouvidos de ouvir, olhos de ver. Então a grandeza desses ensinamentos revelariam a sua abrangência, a sua importância, explicando muitas outras palavras de Jesus que nem sempre nós compreendemos em toda a sua extensão. Vou dar um exemplo. Jesus nos diz assim: ajuda-te, que eu te ajudarei. Ou, em outra tradução, ajuda-te, que o céu te ajudará, o que dá no mesmo caminho, né? O que significa eu, para receber ajuda maior, preciso eu me ajudar e tomar iniciativa? Muitas vezes eu digo para mim mesmo, eu quero me ajudar, né? Mas como é que eu faço isto para que eu tenha sintonia, para que eu possa perceber uma ajuda de uma origem espiritual e de grande escala na nossa existência? Então vamos refletir um pouquinho sobre essa questão da candeia sob o alqueire e das parábolas. E me ocorreu aqui, enquanto estávamos ouvindo a colocação, a oração tão inspiradora do Edson, esta questão. Me lembro que quando bastante pequeno, ali na faixa de mais ou menos uns 8 anos, escutava o padre fazendo algumas colocações, porque na época católico, me lembro quando na oração, no ato de contrição, esse ato contém a seguinte frase: porque pequei, muitas vezes, por pensamentos, palavras e obras. Às vezes falava-se pensamentos, palavras, atos e omissões. E eu não conseguia entender o que significava pecar por pensamento. Mas como aprendi na minha casa com meus pais, que eu deveria ser obediente, porque aquilo que eu ouvia dentro da igreja e aquilo que vinha de Jesus era para obedecer. Então eu tentava obedecer, e eu tentava não pensar, não desejar, não cobiçar, achando que eu devia cumprir aquilo, mas eu não entendia por quê.
né? Eu apenas tentava de alguma forma seguir. E convenhamos, né? A primeira infância ali naquela idade, moleque brincando na rua, jogando bola, com estilingue no bolso. E, graças a Deus, nunca consegui acertar um passarinho. Eu era tão ruim de pontaria, Edson, que graças a Deus, toda vez que eu estava mais estilingado em alguma coisa, eu perdia, né? Então você imagina que nessa época a gente só pensa um monte de coisas que não são nem um pouco coerentes com aquilo que é a expectativa da espiritualidade maior. Mas eu não entendia. E tentava de alguma forma seguir. Acredito que em alguns pontos o que acontecia com os apóstolos era que eles não entendiam algumas coisas que Jesus falava, mas era Jesus. Então, convinha, por uma questão do nosso crescimento, seguir, ser obediente, né? E veja que isso tem a ver com a nossa própria infância da humanidade, né? Quando nós estudamos ali o conteúdo da primeira revelação, nós encontramos frases determinantes. Não isso, não aquilo, né? Não cobiçar. Veja que já existe aí uma figura que envolve o desejo e o pensamento. Não desejar, e consta lá, a mulher do próximo, o burro do próximo, porque quem tinha burro, um burrinho naquela época, era alguém que hoje equipara alguém que tem uma Hilux na garagem. Então, ele diz, toda essa estrutura da lei mosaica é do não. E quem for bem intencionado segue. Na segunda idade, na segunda etapa, onde nós temos o Evangelho de Jesus, já melhora, já um degrau, né? Quando diz não, e ele explica por quê. Né? Vá, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Então ele diz, tá, mas não diz como. Bom, quando chega depois de 2.000 anos, 1.800 anos mais ou menos, entre Moisés e Jesus. Depois de mais ou menos 1.800 anos, nos vem a figura da codificação pelo próprio Cristo, através dos médios que Kardec organiza na codificação, vem uma bateria de explicações para aqueles que estejam entrando numa idade mais madura espiritual. Então, vejamos lá num crescimento a etapa infantil, onde impera o não, né? Quando a mesma coisa que uma criança na primeira infância, o pai e a mãe, quando vê a criança colocando o dedinho na tomada, já não era não é assim? Mas não adianta querer parar ali e ficar explicando, não, filhinho, porque se você colocar um dedinho ali, o outro no outro polo, haverá uma descarga de elétrons passando por teu corpo que pode levar a uma parada respiratória, a criancinha vai ficar olhando assim, pensando, acho que esses dois estão doidos, né? Depois você vem lá e explica, né? Quando já é adolescente, mocinho, mocinha, você fala, olha, se você colocar seus dedinhos ali, tem 110 volts e vai percorrer uma corrente de elétrons. E depois, lá na frente, quando você estuda melhor esse processo, você aprende o porquê que esse estímulo dessa descarga pode atrapalhar todo o teu processo de sistema nervoso central e neurovegetativo, levando até o óbito. Então, voltando ali um pouquinho à questão do pensamento. Então, vinha lá aquela orientação, aquela determinação, né, sobre utilizar o pensamento. Então, lá pelos 8 anos, mais ou menos, eu aprendi a tentar educar o pensamento tanto quanto era possível naquela circunstância. Quando chegou ali pelos 20 e poucos anos, o Edson, eu fiquei sabendo que existia um curso sobre parapsicologia, telepsiquismo, e fui fazer esse curso, que era lá na Rua Brigadeiro Luiz Antônio, numa entidade que organizava experiências e os cursos teóricos sobre telepatia. E foi ali, então, que, assistindo às experiências telepáticas, foi possível começar a ver como é que funciona o pensamento.
E foi ali que eu tive a oportunidade de aprender o seguinte, através de várias experiências e várias aulas teóricas, né, que o nosso pensamento, ele é uma força criadora, que o nosso pensamento porta em si aquilo que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós desejamos. E lembre que vem no Evangelho aquela informação, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, naquela época, eu comecei a compreender que sentimento é uma energia viva, é uma energia que se propaga. Sabia pelas experiências de telepatia, onde uma criatura é capaz de sintonizar o pensamento do outro. Ali surge um pouquinho da compreensão do que é a retrocognição. Retro, atrás, cognição, conhecimento. Como é que alguém pode ler um fato do passado que não conhecia? Da pré-cognição, à frente, conhecimento. Como é que alguém pode ter uma percepção de algo que não aconteceu? E não se assuste, porque o apóstolo João, na ilha de Patmos, em desdobramento, recebe a revelação do que acontecia no futuro, naquela figura maravilhosa do Apocalipse, que precisa ser profundamente estudado, porque à semelhança das parábolas de Jesus, ele traz no seu arcabouço frases, conteúdos que precisam ser bastante estudados para que eles mostrem, exteriorizem o seu alcance e aquilo que eles querem nos trazer para ensinar. E foi só depois, então, dessa época inicial, ali, quando eu já estava pelos 28 anos, mais ou menos, estudando engenharia, estudando telecomunicações, que foi uma área que eu sempre fui apaixonado, né, tanto que aos 14 anos eu já subi em telhado para instalar antena de rádio amador, né? E uma tarde, nas experiências com ondas, energia, com esses assuntos de rádio, eu acabei desligando a energia do quarteirão inteiro, né? Felizmente nunca a Eletropaulo de então, e era São Paulo Light, encontrou quem é que tinha feito aquela proeza. E estudando os campos de energia, estudando a ação da energia, aqueles princípios que fazem com que você consiga, com o controle remoto do seu portão elétrico, você dá um toque e o mecanismo é acionado, né? Se me dissesse como funciona isso quando eu estava lá na primeira infância, que eu tentava ser obediente, porque a origem da informação vinha do padre falando de algo que Jesus ensinou, eu não ia entender absolutamente nada. Ali naquela segunda etapa, onde eu já tinha estudado, tinha vivenciado uma série de experiências, mas não, eu até melhoraria, aceitaria com mais clareza. Mas só foi quando foi estudar a questão de energias que se propagam, ondas, e como agem esses mecanismos, e que eu fui entender detalhadamente o mecanismo de um controle remoto, né? É um pulso que se propaga pelo espaço, age num dispositivo eletromecânico que aciona o motor e levanta o portão da sua casa, né? Bom, isso eu estou falando de uma forma muito simplória, mas é exatamente esse o processo. E depois, quando nós estudamos assim aquele conteúdo do Pentateuco, quando você estuda o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando você estuda o Livro dos Médiuns, a Gênese, então nós começamos a entender que nós temos no nosso cérebro um mecanismo, um dispositivo, que é a nossa glândula pineal, que é equivalente àquele transdutor que aciona o portão da sua garagem. Então, quando eu penso em algo, eu transmito uma onda de energia chamada campo mental, que tem características parecidas com as ondas eletromagnéticas, só que de uma natureza muito mais abrangente, pelo alcance
e porque não é atenuada à medida que viaja, que se propaga pelo espaço. Então nós temos em nós circuitos fisiológicos capazes de decodificar e receber esses impulsos de origem mental. E lembre, quando Jesus nos diz assim, eu imagino, isso aqui é por minha conta, imagino Jesus falando assim, como é que eu vou falar para essa moçada estas coisas, né? Então, é que ele solta aquelas frases que com o passar dos séculos, e à medida que estudássemos, iríamos abrindo o seu conteúdo. Então, quando ele diz assim, olha, toma cuidado que onde tiver o tesouro está teu coração, aquilo que você alimenta no pensamento, reflete no meio cósmico universal. Aí está lá a terceira lei de Newton, a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. A gente aprende lá agora acho que é na pré-escola, quando eu fiz, era o curso científico. Talvez, se quem tiver ouvindo isto da década de 50, vai saber o que significa curso científico, senão nem sei que grau seria agora. Então, cada vez que nós sentimos, desejamos, pensamos, nós acionamos o meio cósmico universal que, à semelhança de um espelho, confirma a terceira lei de Newton, que retorna em nossa em direção em igual intensidade e sentido contrário. Ou seja, aquilo que eu sinto, penso, desejo, é aquilo que age sobre minha vida. Portanto, quando, às vezes que eu leio essa frase de Jesus, ajuda que te ajudarei, imediatamente eu tento parar e fazer um inventário do que é que eu tenho desejado, o que é que eu tenho cobiçado, o que é que eu tenho falado. E aí, existem aquelas ciências excelentes que nos ajudam a entender mais profundamente os ensinamentos de Jesus. Por exemplo, a neurolinguística. A neurolinguística nos ajuda a educar, ou pelo menos treinar, o nosso pensamento, a nossa fala. Lembre, antes de falar eu penso. Né? Tudo o que nós fazemos, os nossos gestos, os nossos hábitos, a nossa fala é precedida de um pensamento. Então, cada vez que eu falo algo harmonioso, algo do bem, eu projeto isto no espaço, pela fidelidade divina cumpre-se essa lei de retorno, eu sintonizo essa energia agindo nos meus circuitos fisiológicos, que são as antenas que captam os pensamentos, se propagam em toda a minha neuroquímica do corpo. De forma que, se eu sou uma pessoa que treina operacionalizar aquelas informações, as 9 regras de comportamento contidas lá no Sermão do Monte, se eu estudar e tentar me esforçar para seguir o que ali está, eu começo a entender Jesus. Ele diz, ajuda, vai lá, estuda isto que está aqui, que eu já estou te deixando prontinho, porque eu vou te ajudar. Quer ver como? Você vai começar a educar a sua forma de se lidar com a sua eternidade, porque as parábolas, elas não foram enunciadas para efeito imediato, porque se fosse, contemplaria a nós, humanidade, ainda muito ignorante, com capacidade de entendimento muito limitada, que éramos nós na época do ano zero, isto é, a chegada do Cristo. Então, na medida em que eu consigo aplicar os ensinamentos de Jesus, seja porque eu sinto que eles são caminho, verdade e vida, seja porque eu me ponho a estudá-los e dizer, eu quero que me prove que isto é verdade. Eu sempre tive uma mente racional, lá para trás eu queria explicações sobre as coisas, pois foi a partir de estudar o Evangelho que eu comecei a perceber que aquilo tudo que estava ali eram pérolas de entendimento para o nosso infinito. Jesus falava para o homem e mulher,
infinitos, eternos. Não era para alguma coisa só daquele momento. Portanto, quando eu faço o estudo do conteúdo das bem-aventuranças ou das demais partes do Evangelho, estamos falando porque as bem-aventuranças são o cerne, o núcleo do ensinamento. Eu começo a transformar, eu começo a elaborar meus desejos, meus pensamentos, meus sentidos. Eu começo a ver a importância de perdoar, de amar ao próximo, de me amar, de me cuidar. Eu começo a educar meu pensamento, eu começo a propagar isto pelo cosmos, ele me devolve, e toda a semelhança daquele transdutor que é estimulado e ação no portão, aqui na minha mente existe esse circuito que eu sintonizo o bem se propaga pelo meu organismo e me ajuda a alcançar o melhor ponto possível. O possível. Porque nem Jesus curou a todos, porque cada um de nós, pelas leis do aprendizado, as leis de ação e reação da nossa existência, a questão das dívidas anteriores que nós estamos organizando, muitas vezes essa ajuda não significa a cura, mas significa o alívio. Por isto, para que eu sintonize a ajuda dos amigos espirituais, das correntes médicas, dos abnegados trabalhadores do bem sob a égide do Cristo, eu preciso me ajudar, eu preciso me educar. Meu bom humor, eu preciso educar minha vontade de fazer o bem, eu preciso trabalhar a minha maledicência, eu preciso trabalhar a raiva, o desânimo, o medo. O medo hoje, nesta época, está provocando muito estrago que não precisaria provocar, né? Basta eu me cuidar, me educar, seguir as recomendações que aprendemos na própria ciência e alivia o coração. Nós aprendemos em alguns contos, né, aquela figurinha de que a morte se apresenta num reino e chama o rei e avisa que ele estava ali para levar 1000 vidas. E o rei, então, faz um acordo para que ele só leve 100. E o acordo é selado. Então, a figura da morte passa por aquele reinado. E quando vai terminando o prazo, tinham morrido 10.000. Aí o rei convoca a morte e fala, escuta, nós fizemos um acordo, você pediu 1.000, nós acordamos em 100. Como é que você leva 10.000? Ele falou, não, eu me contentei com 100. Todos os outros morreram de medo, não foi por minha causa. Então, isso vai ilustrando a questão dos nossos pensamentos. Então, é por isso, tentei pegar nesta questão do pecar por pensamentos, palavras e obras, de nos educar, para dizer por que é que Jesus falava por parábolas, né? E se nós abrirmos cada uma delas e não a seguirmos cegamente, podemos ser obedientes, como lá para trás, mas não seguir, mas estudar o que está ali, nós construiremos para nós uma certeza inabalável. A fé alicerçada sobre a rocha do Evangelho, que nós fortificamos e consolidamos quando aprendemos a ser obedientes. Não quiser estudar, siga. Se não quiser estudar as bem-aventuranças, apenas a siga. Será credor das bênçãos do nosso Pai, e suas dores, se não curadas, com certeza serão aliviadas. Aí depois disto, de um tempo, eu entendi uma outra fala de Jesus, que também demorou um bocado de tempo, né? Hoje eu tenho 70 anos, eu devo ter levado 60 para entender isto, né? Quando ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Eu pensava assim, mas como com essa bagunça que tem nesse país, nesse lugar, não sei o quê, com tudo isso, aquilo outro, né? Mas, como diz Jesus, ajuda-te que eu ajudarei. Cuida de você, faça o melhor de você, segue meus ensinamentos. Quer você comprovando ou não, a misericórdia divina se fará no seu caminho.
o convite para que nós pensemos sobre isto e que de alguma forma possa nos ajudar, como tem feito muito bem na minha vida até aqui. E desejamos, eu e Casa de Bezerra, irmã desta casa abençoada, deseja que haja paz, luz, proteção, saúde e bem-estar espiritual para todos nós, para todos vocês que nos ouvem, assistem, e para esta casa luminosa. Muito obrigado, Edson, pelo convite. Que Jesus te abençoe e te mantenha fiel à tua condição de ser um pequeno apóstolo do bem. Obrigado. Agradecemos ao Cláudio pelos ensinamentos, por tudo aquilo que trouxe para nós, pelas palavras da nossa casa sobre nós. Que Jesus também permita que ele tenha bastante saúde para que também possa dirigir a Casa Bezerra de Menezes, o seu trabalho, tudo que é realizado sempre lá com muito amor, muito carinho. Quarta-feira, a palestrante é a Gisele Bichelli, do Grupo Fraternal Bezerra de Menezes e coordenador da Mocidade da União Fraternal, e o tema O Poder da Fé. Sexta-feira que vem, a palestrante Hilda Doreto, do Centro Espírita Pátria Evangelho do Lar Emmanuel, o momento presente, o significado para o Espírito. As nossas recomendações, pedindo sempre a cada um de vocês a importância do seu preparo ao acordar, tomar bastante cuidado no dia do nosso tratamento, que nós pedimos algumas recomendações: evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool, não manter relação sexual e atividade física pelo menos 2 dias, seja na quarta-feira ou na sexta-feira, o dia do seu tratamento. Nós temos que nos preparar, aliás, deveríamos nos preparar todos os dias, né? Sempre com o Evangelho, fazendo a leitura pela manhã, ou um momento que você está mais à disposição. Se você não tem Evangelho segundo o Espiritismo, leia um trecho da Bíblia, o Novo Testamento, né? Até adquirir então o Evangelho, e peça ao seu mentor individual, faça as suas preces para que você tenha um dia bastante tranquilo, bastante sereno, e que à noite você possa receber toda a assistência espiritual. À noite, então, não estamos fazendo presencial ainda. À noite, o nosso tratamento à distância, nós pedimos a você que se prepare da seguinte forma: faça as suas preces, no momento que você for deitar. Faça a ligação com o Dr. Bezerra de Menezes, que é o coordenador dos nossos trabalhos, e a equipe de Dr. Hans, que é o médico responsável pela equipe médica aqui da nossa casa, que possa dar assistência a você, ao seu familiar, ao amigo necessitado, enfim, todos aqueles que precisam de tratamento, tanto tratamento espiritual, físico, né? Peça para seguir estas orientações. Deixe uma água para ser fluidificada. Esta água pode ser um copo, uma garrafa, uma jarra, e amanhã, pela manhã, ao acordar, comece a beber esta água. Sempre 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Sexta-feira que vem, sobrou água, beba toda a água, e à noite deverá se preparar da mesma forma como você fez no dia de hoje, ok? Então, todas as sextas, você coloca uma nova água e vai bebendo, tá? Qualquer um da sua família também pode fazer esse tratamento e colocar uma água separada. Lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias, sempre falo aqui, há muitos anos isto, né? Então é importante nós participarmos das lives, né? Ouvir a mensagem, para nós, a mensagem do Evangelho, que sempre cai quando eu faço o meu preparo, que eu abro, peço orientação. Então, nós seguimos assim e vamos aprendendo um pouquinho mais.
Se você tiver que passar por cirurgia material no dia Mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes e equipe Dr. Hans que possa acompanhar você ou qualquer outro familiar que tenha que passar por cirurgia material. Lembrando que a tua fé é quem vai te curar e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Então, tudo que for recomendado pelo seu médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Se ficou alguma dúvida, nós temos lá no nosso site, procure entrar no nosso site www.searadasfraternidades.org.br e temos também o nosso e-mail g.e.searadasfraternidades@bol.com.br. Faça a sua pergunta e nós vamos respondendo dentro do possível, né? E temos as recomendações lá para o nosso tratamento. Todas as segundas-feiras nós temos aqui o nosso tratamento, nosso trabalho de desobsessão. Então, aqueles que passam ou que passavam antes por tratamento ou estão passando por algumas dificuldades agora, né, depressão, pânico, problemas espirituais, enfim, faça a ligação com a nossa casa às 20 horas, todas as segundas-feiras, que os trabalhadores estão aí reunidos fazendo o Evangelho, envolvendo todos vocês que necessitam de tratamento. Então, todas as segundas-feiras. Ok? O programa da rádio Semeando a Boa Nova, o tema de amanhã, a importância da palavra. Quem vai estar falando é o da Petrim, a importância da palavra. Das 8 às 9h30, você, não mais pela rádio ABC, mas você acompanha pelo Facebook do Núcleo Espírita O Semeador. Agradecemos de coração a todos vocês que colaboram aqui com o nosso delivery. Amanhã teremos a nossa feijoada. Então você daqui de São Caetano, Santo André, São Bernardo, entregamos a feijoada para você, se você desejar. E agradecendo toda a colaboração com a casa, tudo aquilo que vocês encaminham para cá, para nós, aqueles que colaboram também via banco. Agradecemos aí de coração a cada um de vocês. Um bom tratamento logo mais, né? Estaremos juntos na quarta-feira às 19h e sexta-feira às 14h. Que Jesus te abençoe, abençoe toda a sua família e muita paz. E um excelente final de semana.